ter que pagar um preço. Você precisa mudar o seu padrão de comportamento e pensamento. Você está disposto a, durante os próximos 90 dias, durante os próximos 4 meses da sua vida, não mais ficar na cama até tal e tal e tal horário? Você está disposto a fazer isso? O que é mais fácil? Levantar a bunda da cadeira e fazer alguma coisa? Ou arrumar culpados para justificar as razões pelas quais nós não estamos agindo? Culpando o mundo, culpando a crise, culpando nossos pais, a nossa família, nosso chefe, nossa empresa. A oportunidade está aí para todo mundo. Está na hora de nós mudarmos a nossa mente. Mas tudo isso depende de quem? De nós. A minha vida mudou quando eu resolvi que ela ia mudar. É assim que funciona. A maioria das pessoas acreditam que o contrário de sucesso é fracasso. O contrário de sucesso é desistir. Diante da dificuldade, do fracasso, eu aprendo. A sua persistência é proporcional ao seu sucesso. Pô, você não é uma menina, você não é um menino, você não é um adolescente, você é um adulto. Você dá uma ordem, você cumpre o que você está falando. A vida não vai se revolucionar do dia para a noite, mas uma certeza eu posso te dar. Se você levantar da cadeira e der o primeiro passo, se esse passo ele for firme e se você continuar um passo de cada vez, certamente a sua vida vai mudar. Chegou a nossa vez. Então para de olhar para trás. A sua mente tem que virar essa chave. O maior profeta do seu futuro é você mesmo. Persistência é você continuar caminhando na direção dos seus objetivos. Mesmo diante de obstáculos, problemas, adversidades, seja o que for. Isso é persistência. Não tem privilegiado. Tem gente que a chave virou e começou a tomar atitude vencedor. O estímulo tem que ser maior. A determinação tem que ser maior. A persistência tem que ser maior. Espere menos, pense menos e haja mais. Justificativa nenhuma transforma seu fracasso em sucesso. Ninguém tem autoridade para trazer prejuízo para a sua vida, senão você. Qual que é o oposto de riqueza? Preguiça é o oposto de riqueza. Qualquer decisão que você toma, você renuncia a algo. Os preguiçosos tomam decisões de não fazer alguma coisa, ao invés de fazer outra que seja muito produtiva. O remédio para a preguiça é a disciplina. E qual que é o erro? As pessoas entram no erro de achar que a gente só pode começar alguma coisa quando vier a motivação, mas a motivação só vem depois de começar alguma coisa. Qual o sentido de não fazer o que você quer da sua vida por causa de medo? Se você está deixando de fazer alguma coisa por causa do medo, se você não age porque está com medo, então você não vive a vida que você quer. E se você não está vivendo, você já está morto. Ainda que você passe pelas lutas da vida, as lutas passarão e você permanecerá incólume, permanecerá íntegro, firme, vitorioso. Por quê? Porque aquilo que eu sou determina aquilo que eu posso. Aquilo que nós somos determina o que nós podemos fazer. Seja você mesmo e faça o mundo se ajustar a isso. Tudo que você plantar, você vai colher. A vida é como um eco. Se você não gosta do que está ouvindo, é só mudar o que tu está gritando. Você quer culpar a quem por sua derrota e pelo seu fracasso? Qualquer desculpa que você venha dar para seu fracasso, ele continua sendo fracasso. E o fracasso faz parte do jogo. Você deve ter fracassado várias vezes e você está aqui. As pessoas mais bem-sucedidas do mundo fracassaram várias vezes. Só que fracassar não é ser fracassado. O fracasso é a natureza falando assim, cara, não é por aqui, vem por aqui. Não é por ali, é pelo outro lado. Resiliência, gente. Resiliência não é você pegar sua cabeça e tentar dar na parede até você quebrar. Resiliência é você tentar coisas diferentes até chegar no seu resultado. Então, quando você tentar algo diferente, geralmente você vai errar. E quando você erra, a natureza fala para você assim, não é por aqui. A gente vai passar pelas mesmas lutas, mas nós temos que reagir de maneira diferente. Mas é você quem tem que fazer essa escolha. Certamente vai haver estresse na tua vida, mas o quanto isso tudo vai te afetar depende de você.
Então joga fora todas as tuas desculpas, assume os seus erros, aprende com eles e vai atrás da vida que você quer viver. Não procure desculpa para seu fracasso. Descubra de onde é que virá o seu sucesso. Para você ser aquela pessoa que você sempre quis ser. Primeiro, você tem que romper com aquela pessoa que você sempre foi. Eu quero falar com vocês sobre coisas que nós encontramos apenas nos vencedores. Nós ouvimos muito falar de vitória. E qual é o segredo da vitória? A diferença do vencedor e do perdedor está na decisão que essas pessoas resolveram tomar. Nós precisamos, em primeiro lugar, entender o que é uma vida bem-sucedida. As pessoas costumam medir sucesso se comparando com outras pessoas. Comparar a tua vida com a vida de outras pessoas é receita para você viver frustrado, angustiado. Quem vive se comparando com os outros tende a viver mais infeliz do que pessoas que não fazem isso. Tem gente que quer fama, tem gente que quer dinheiro, tem gente que quer oportunidade de crescimento. Cada um quer uma coisa diferente. Você tem interesse em crescer? Crescer profissionalmente, crescer como homem, como mulher, crescer na sociedade? A maioria vai responder: eu quero. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí, só para mim saber. Tá me ouvindo, Rita, Cláudia? Muito bem, né? Sem eco, creio que tá bom. Judilene, Adriano, tá me ouvindo bem aí, Adriano? Legal, obrigado. Sônia Fernandes, bom te ver por aqui, né? Fazia um tempo não te vi aqui com a câmera ligada. Gislaine, muito bem. Jacinta, boa noite, Jacinta, tá me ouvindo legal aí? Tá, né? Que maravilha. Anne, boa noite. A Anne já vai, eu vou ler a carta e a Anne já vai fazer aí a sua análise, né, suas observações, suas ponderações. Depois eu vou ler a carta novamente, trazer algumas pontuações para vocês, para que vocês treinem, retreinem, repitam, e a repetição é a mãe do aprendizado, a repetição é a mãe da absorção, a repetição é a mãe da sabedoria. Ninguém faz nada sem repetir, ninguém aprende nada sem repetir. Comer, beber, dormir, andar, tudo é repetição. Então, se você quer ficar bom numa coisa, é só repetir. É seguir a mesma lógica da natureza humana, beleza? Sônia, tudo bem, Sônia? Boa noite. Rui, como é que tá aí, Rui? Carlos, Rui, maravilha, bom te ver por aqui. Patrícia, tudo bem, Patrícia? Maravilha. Valdirene, boa noite, Valdirene. Sempre aí com fundo aí de estúdio, muito legal, né? Uma hora eu vou usar esse fundo aí, gostei. E Deline, boa noite, Deline, tudo bem? Tá me ouvindo bem? Legal, bom te ver por aqui. Erasmo, como é que tá, Erasmo? Boa noite, beleza? Simone, tá sumido, hein, Simone? Não é que você tá sumido, você fica quietinha, né? Você desliga a câmera. Mas tudo bem, vai se desenvolvendo aí para em breve você contribuir, vai ser rica a sua contribuição, tenho certeza. Fabiola, tudo bem, Fabiola? Boa noite. Bom te ver por aqui. Rosimara, abraço, tudo bem, Rosimara? Seja bem-vinda. Não a conheço, mas não sei se conheço, né? Não sei. Seja bem-vinda, tá bom? Espero que possa aproveitar bastante a nossa sessão. A Kelly, faz tempo que eu não te vejo, hein, Kelly? Já terminou o curso, tô sabendo. Já mandou até o TCC, não é? Ah, muito bem, mas tá terminando aí. Bom te ver aqui. A Norma, tudo bem, Norma? Boa noite. Bom, dado esses cumprimentos a todos também que não estão com a câmera ligada por algum motivo, mas estão conosco aqui, eu quero ler a carta para a gente já começar a nossa sessão, né, memorável de hoje, que traz muito crescimento para nós. Então a carta está aí. Vocês acham que dá para ver a carta ou não? Se não der, eu vou fazer o seguinte, deixa eu ver se está fácil aqui. Eu vou... para quem quiser pegar ela aí, ou não sei se a Anne tem fácil, se dá para encaminhar, eu vou pedir para
para alguém encaminhar essa carta aí para vocês. Deixa eu ver se está fácil aqui. Eu vou pôr no grupo, que aí se alguém quiser... Já está no grupo aí. Se alguém quiser... não, essa é a outra carta. Deixa eu ver aqui. Essa é a carta antiga. Deixa eu ver a nova aqui. Só um minuto, pessoal. E já vai dar certo. Eu vou encaminhar para vocês aqui. E aí quem quiser abrir aí, fica mais fácil. Bom, agora sim. Agora foi a carta de hoje, tá bom? A Anne também mandou. Beleza, Anne, muito obrigado. Eu vou ler, se vocês quiserem abrir aí, vocês podem abrir, vai ser muito bom, fica mais fácil. E vamos ver, dependendo de como for, eu vou mandar a carta para vocês antes, para vocês imprimirem, quem quiser imprimir. Vamos fazer assim. Na próxima, quem quiser, me chama no privado. Ou a Ana, aí a gente manda para você que vai imprimir. Porque aí você anota em cima da carta. Beleza? Vai ser melhor para a prática de vocês. A gente não está mandando para todo mundo, porque tem muita gente que faz mera especulação, e a gente fica meio receoso, manda a carta para alguém, é a vida de uma pessoa. Então, tem gente que acaba não participando da aula, mas pode escrever, pode crescer. Mas seria bom que vocês fizessem as observações de vocês e praticassem, tá? Mas na outra a gente já envia. Na quinta-feira tem outra carta, provavelmente vai ser um homem aí. A gente está escolhendo lá o material, aí transcreve quando é em áudio, alguma coisa assim, quando é uma narrativa lá. E provavelmente vai ser um homem aí com várias questões para resolver. Menino criado com vó, aí fica meio difícil lidar com ele, mas a gente vai ajudar essa pessoa aqui na clínica. Vamos lá, vou ler com vocês aqui. Olá, meu nome é Melanie, tenho 46 anos, sou solteira e tenho um filho. Não casei e nunca vou me casar. O que temos na sociedade de hoje são genitores e não pais de verdade. Sou natural do Rio de Janeiro, porém vivo em Santa Catarina desde 15 anos de idade, quando os meus pais se mudaram para cá. Tive uma infância normal. Acredito, eu fui para a escola, cresci brincando na rua e meus pais juntos, até que decidiram se separar. Eu e minha mãe viemos para cá, para Santa Catarina, pois a família da minha mãe mora aqui. Meu pai continua no Rio de Janeiro, ele é natural de lá. Depois que eles se separaram, minha mãe passou a ser uma outra pessoa, uma mulher irritada, nervosa, frustrada e brigona. E meu pai quase não tive mais contato. Quando tinha, era por telefone. Eu cresci assim. Eu vivia irritada porque a minha mãe vivia estressada. Muito nova, acabei me envolvendo com um rapaz conhecido da família. Namorei com ele uns 2 anos, isso eu já tinha 24 anos. Porém, ele era mulherengo. Demorei, mas descobri. Ó, tem um monte de sinal para você analisar e anotar. Não vou falar agora, mas preste atenção. Nesse tempo, eu engravidei do meu filho Daniel, que por sinal praticamente tive que criar sozinha, porque o pai dele não quis assumir responsabilidade em nada. Disse que a culpa era minha, por não ter me cuidado, então que eu me virasse. Fiquei tão frustrado e tão decepcionado com tal criatura que tive depressão pós-parto. Como pode alguém ser tão desumano assim? Enfim, desde então me virei sozinha. Hoje meu filho já é um rapazinho que não precisou de homem nenhum, graças a Deus, dei conta. Eu tenho muita dificuldade de acreditar em alguém, e não somente do sexo oposto. Não, é no geral, porque quando mais precisei de apoio, eu não o encontrei. Tenho meu negócio próprio, porque não sirvo para receber ordens de ninguém. Trabalhei muito tempo para uma empresa, porém sempre tive dificuldade em aceitar ordens e trabalhar em equipe. Todos querem tirar vantagem de você, e é horrível. Ela está dando muitos sinais dos traços, dos traumas, das dores, das dificuldades, do que se instalou, do que pode melhorar. Mas o que mais me preocupa hoje não são essas relações interpessoais, e sim as pessoais que têm dificuldade de manter amizades, amor, etc. Isso me machuca muito. Preciso de ajuda para olhar as coisas de maneira diferente. Pronto, começou a melhorar. Aqui é a primeira parte da carta onde ela está começando a fazer uma autoanálise e reconhecer que ela precisa de ajuda. Geralmente é quando a pessoa já está atropelada por um caminhão, né? Mas tá bom, né? Tudo tem um começo. Me sinto muito sozinha, sempre muito desconfiada. Meu filho é um ótimo filho, porém, vejo coisas nele que eu não queria que estivessem.
eu sei que é por conta da criação que eu dei para ele. Ele não se importa muito se tem amigos ou não. Até certo ponto, isso é bom. Porém, na idade dele, o que mais ele precisa é se divertir com um bom amigo. Ele é um pouco egoísta também. Também. Eu sei que errei, mas queria saber se ainda tenho tempo de mudar para ajudar. Não somente a mim, mas também ao meu filho, que é a minha herança. Mudar para ser uma pessoa melhor. Para meus funcionários, que às vezes não tem nada a ver com os meus problemas emocionais, porém, sempre acabam levando também. Então, desconta nos funcionários. Porque eu sempre acabo descontando nas pessoas que estão ao meu redor. Ela percebeu isso. Já perdi bons funcionários, né? Por isso, não os culpo. Eu sei que não sou uma pessoa fácil de lidar. Olha, que evolução, subimos um degrau no finalzinho aqui. Que Deus me ajude e espero que você possa me ajudar também. Grata, né? É a Melanie. Anne, boa noite. Não sei se dá para você ligar seu microfone aí. Boa noite. E eu gostaria já de ouvi-la. Nós gostaríamos de ouvi-la. Pode ligar aí e falar conosco. Gente, analisar em poucos minutos assim, mas vamos lá. O que a gente pode ver aqui da Melanie, né? Ela já começa ali mostrando uma neurose de destino, pelo menos ali eu me identifiquei no começo. Eu nunca vou me casar, né? E ela já colocou ali, porque nossa sociedade de hoje só tem genitores e não pais. O que é isso? Essa neurose de destino, né? Que ela apresentou não só nessa parte da carta, mas identifiquei em outras partes também, quando ela diz que tem dificuldade de acreditar em alguém do sexo oposto e tudo mais. Por quê? Porque por causa de sofrimentos e de fracassos que passaram, ela se antecipa dizendo que o futuro vai ser isso aí, né? Ela entrou nessa neurose. Se é tudo só sofrimento, então eu vou evitar, não quero relacionamento, não confio em homem nenhum. Aí eu também vejo ali que ela falou, né? Ela teve até uma convivência com os pais, depois houve esse rompimento, que com certeza foi traumático, porque houve uma mudança, né, no temperamento da mãe, que com certeza também ficou muito abalada com essa separação, e ela vê ali que há uma identificação de temperamento com a mãe, né? Ela se identificou com a mãe. Tem muita coisa que ela repetiu da mãe, nessa questão do temperamento, né? Depois que ela conviveu com a mãe irritada, estressada, ela continuou sendo dessa forma. Ela viu ali, ela conheceu um rapaz, né? Namorou 2 anos e demorou tudo isso para perceber que ele tinha aquele comportamento que ela não aprovava. Então, o que é? Ela estava vivendo o quê? No imaginário, na construção do que ela queria que ele fosse, talvez, né, idealizou aquilo. Então, ela estava vivendo no imaginário. Quando veio por terra todas as expectativas, que daí ela entrou ali no real, doeu, né? Aí que ela rompeu, só que nisso ela já projetou para todos os homens. Ela projetou, homem, para mim, homem não serve. Criou o seu filho sozinha, né? O que mais que eu identifiquei aqui? Ela está na energia masculina, né? Depois disso, ela assumiu para si toda essa responsabilidade. Imagine que ela deve ser aquela mulher que não deixa nenhum homem se aproximar dela, né? Nessa energia que ela tá. Aí ela fala uma coisa que é importante também, né? Do que ela se considera egoísta e tudo mais. Ela se colocou, eu sou um pouco... Ela falando do filho dela, ela tá falando dela. Porque ele deve estar repetindo um comportamento também da mãe, né? Ele foi criado apenas pela mãe, então ele deve estar repetindo o que ele aprendeu com a mãe. Então ela está falando do filho, falando dela. Lembra do espelho? É isso aí. Outra coisa que a gente viu aqui na carta, que ela fala com o tratamento das pessoas que estão perto dela, né? Ela acaba maltratando as pessoas que estão perto dela. E o que é isso? Mecanismo de defesa. Eu estou deslocando. Estou colocando a minha raiva em alguém que não tem nada a ver com isso. Então, ali a gente já vê um deslocamento, né, da Melanie.
Porque toda essa frustração, toda essa mágoa que ela tem, ela está deslocando. Então, é aquela história, quem vier pela frente, ela chuta cachorro morto. Então, identifiquei a repetição, né? Essa energia masculina, ela está com essas crenças limitantes, onde ela realmente não se abriu mais para a vida. A gente vê uma pessoa fechada para a vida. Ela projetou o quê? Os negócios dela vão bem, ela tem ali uma carreira, mas ela não se permite viver. Ela se fechou. E ela está num caráter ali rígido, né? E ela está numa limitação do ego. Então, tem que trabalhar essa questão das crenças limitantes, né? Essa questão do que é real e que é ideal. E agora ela está na coisa negativa do imaginário, né? Imaginando que ninguém presta. A minha experiência foi ruim, a da minha mãe também foi, então pronto, a humanidade acabou. Então, tirar ela dessas crenças, colocar o que é real, o que é o imaginário, né? Trazer ela para isso. Então, ali teria que ser no mínimo de 10 sessões, né? Uma vida, ela está aqui com 46 anos. 46 anos vivendo dessa forma. Imagine, ela está criando um menino, um rapazinho, dizendo para o filho que nenhum homem presta. Como é que vai ser a cabeça desse menino? Né? Então, tem que colocar isso para ela, para que resgate isso ainda no filho, dele querer ser um bom pai, dele querer ter a família dele, porque do jeito que ela projetou, ele não vai querer, né? Então, é trabalhar com ela toda a questão das crenças limitantes, dessa energia que ela tá, do imaginário dela. Tem várias questões que podem ser trabalhadas ali com as nossas ferramentas, mas assim, é um caminho de desenrolar com ela. Não vai ser assim da noite para o dia, né? Deixar bem claro com ela, vamos começar com 10 sessões e vamos ver como é que esse barco vai andar aí. Então, essa seria assim, por cima, né, por alto, a análise que eu fiz dessa carta. Dr. Fábio. Obrigado, Anne. Trabalho sempre brilhante. A Anne é aluna nossa, ela veio crua, viu, gente? Nua e crua, sem nenhum formato externo. E vocês verem que ela é muito boa, eu trouxe um diagnóstico aqui excelente pra gente. Eu fico todo orgulhoso, né? A Anne ela é uma excelente analista. Se você ainda não começou a fazer análise, for começar, é uma das pessoas que eu indico. Tá? A gente até brinca aqui que com a Anne é corte rápido, tramontina. Né? Ela vai direto ao ponto e com certeza se você tem esse perfil, ela vai te ajudar muito também. É uma querida, já está atendendo bastante, faz trabalhos voluntários, dá palestra. E é tão boa quanto todas as outras meninas, né, que são da minha confiança, né, já me frustrei com algumas pessoas, frustração grande, mas com elas não, né, graças a Deus. Então, é até uma cura pra gente, salva, né. Gente, vocês viram que a Anne trouxe, eu vou repetir para vocês, quem não anotou, pensar, repensar. Tô vendo a Cíntia, chegou por aqui. Eu cito mais quem tá com a câmera ligada, que é o que aparece para mim, viu, gente. Giselma, boa noite, Giselma, tudo bem? Bom te ver por aqui. A Lília, a nossa anotadora. Senta a madeira aí, Lília, se der, né? Anota aí para nós. Gildilene, tudo bem, Gildilene? Não falha. Muito bem. Gente, a Anne trouxe aí para nós um excelente, por assim dizer, pré-diagnóstico, né? Do que essa mulher está tendo por essas palavras. Vamos lá, vamos entender aqui. Precisa ouvir ela mais? Sim. É uma primeira sessão? Sim. Você precisa oferecer algo para essa pessoa voltar, entender, fechar as 10 sessões e você realmente conseguir fazer diferença. Ninguém muda ninguém, não é? Não vamos conseguir mudar. Mas se a gente conseguir usar o que eu chamo de TQD, né? Trazer para a consciência, questionar e dar o primeiro passo. TQD, né? Ajudar ela a trazer para a consciência, se questionar e dar o primeiro passo. A gente tem uma grande possibilidade de ganhos nesse setting analítico aí. Então, a Anne falou, a Anne trouxe aqui neurose de destino, repetição da mãe, 2 anos com o cara. Então, ela já, olha só como ela já sacou só lendo. Você vê que não é difícil a prática clínica, é só repetir. A Anne trouxe aqui energia masculina, ela falou
não se aproxima de homem, né? Então, quer dizer, como é que essa mulher vai arrumar um homem se ela está virada na giraia? O homem não quer, né? Homem nenhum quer, não é ela que não quer, o homem que não quer, né, Rosângela? Boa noite, Rosângela, tudo bem? Vamos te ver aqui. Não tem jeito. E ela está causando essa repetição, essa ojeriza em quem? No filho. A Anne trouxe para nós. Maltrata pessoas ao redor, ela desloca para os funcionários. Aí o cara vai começar a conhecer ela. Vem cá dar um beijinho. E aí? O que ela vai fazer? Sai pra lá, filho do tererê, sei lá o que ela vai falar. E aí, pronto, vai arrumar um outro problema. O homem também não quer. Então vai ser difícil, tem que trabalhar isso nela. Né? A mulher precisa estar mansa para o marido querer. Né? A não ser que ela já tenha amansado este jovem, né? Ainda criança, ainda menino, né? Naquela aspiração materna, casou com ele novinho, aí não tem jeito, aí não falha, né? Depois que amansa, o bicho fica bonzinho ali, na guia, certinho, obedece. Não tem problema. Tem uns que não amansa nunca, né? Alguém deve estar pensando aí. Fica tranquilo. Não se denuncie, hein, Jennifer? Ficou de olho no pessoal aí, pessoal fazendo assim, né? Vamos lá. Maltrata pessoas ao redor. Não se permite o quê? Viver. Ela está na redoma do trauma, né? Limitação do ego, né? Ela colocou algumas limitações, porque o ego, ele aprende. O ego, ele é como se fosse um computador, ele aprende da pulsão e aprende do superego, aprende da pulsão e aprende do superego. A pulsão quer, o superego diz não. Agora, se a pessoa aprender errado, ela corre risco de se proteger de pessoas boas. Exemplo, a mulher que sofreu com o homem fala, nunca mais eu quero ver o homem. Ela começa a carta dizendo assim, homem é só genitor. Quem aqui já ouviu falar isso? Homem só serve para fazer. Né? A gente já ouviu falar isso. Então, uma vez traumatizado com o homem, sempre traumatizado com todos os homens, na mente dessa pessoa. Então, o que ela vai fazer? Nenhum homem presta. Então, ela se protege de homens bons. Às vezes vai aparecer um cara aí bom, ela só precisa aprender a analisar para não cair na repetição do que o inconsciente dela gosta, que é o quê? Da tortura, da dor, da briga, da confusão. E essas mulheres, de vez em quando, elas dão sorte. Isso me preocupa muito. Que elas arrumam os caras submissos que também gostam de apanhar. Né? Os caras que gostam de sofrer. Aí, minha filha, tá tudo certo. Porque ela deita o porrete e ele fala, vamos lá, bate mais, que eu gosto. É o masoquista, né? Então ela vai, pá, toma na orelha, sai pra lá, idiota, burro, retardado mental, começa a dar um monte né? Lançar palavras sobre ele e ele recebe de peito aberto. Nossa, por que você está fazendo isso? Eu te amo. Ei, vamos lá, né? Depois essa pessoa vai cair na clínica aí também. Às vezes você vai receber o homem, às vezes a mulher. Né? Débora, Elisa, tudo bem? Boa noite. E vamos lá. Então ela falou também sobre ser negativa. Aí pronto, a Anne acabou o diagnóstico dela, ela trouxe o que aqui? Trabalhar o real, oferecer 10 sessões e começar a ensinar para ela, dar um motivo para mudar, que a Anne citou dar exemplo para o filho. Né? Tá aí um grande motivo para ela mudar. Né? O filho corre risco de ser igualzinho. Nós somos réplica dos nossos pais, viu? Fica tranquilo que ou se você não é igualzinho, você é bem parecido, ou com a sua mãe ou com o seu pai. O que você pode fazer é melhorar esse software aí, né? Melhorar esse aplicativo, dar uma melhorada. Então os filhos, é interessante, né? Eu sou mais inteligente que meu pai não teve carro, minha mãe não teve casa, hoje eu tenho uma casa, minha mãe não se formou, me formei, minha mãe nunca estudou, estou fazendo universidade. Para tudo a pessoa pode superar os pais, ela consegue dar exemplo, superei isso e isso, consegui ser melhor que a minha mãe, só em casa que não, né? Aí chega em casa não, em casa é igualzinho a mãe. Xinga, briga, cobra, é perfeccionista. Então você vê que as pessoas, elas têm o quê? Uma limitação, a Anne citou bem aí, do ego. Por quê? Ela consegue funcionar bem em uma área, mas não consegue funcionar bem em outra área. Então você precisa trazer isso para a pessoa. A carta é a pessoa falando para você. Né? Mais alguém gostaria de comentar a carta? Senão eu vou comentá-la. Kelly, boa noite, Kelly, tudo bem? Pode falar, seja bem-vindo. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Sim. Então, vou falar o que eu observei, algumas coisas que eu observei aqui na carta. Eu observei que ela é uma pessoa muito ferida, né? Ela tem
essa ferida materna, ferida paterna. Eu percebi também na carta que ela tem a ferida do abandono e da rejeição, né? O pai logo cedo saiu de casa e também o abuso verbal eu pude perceber aí, né? A mãe, que era muito ignorante. O pai rejeitou a mãe dela e eu percebi aí que houve uma compulsão à repetição, né? Depois ela foi rejeitada e ela criou num lar bem disfuncional, onde não tinha, eu percebi outra coisa aqui, confiança, ela não confiava mais em ninguém, né? Porque também no lar dela ela não tinha nenhuma segurança, então a vida dela, ela vive nesse nível de insegurança, ela não confiava em casa, então hoje também ela não confia em ninguém. São alguns dos pontos que eu percebi aqui, professor, e aí eu... Só isso. Obrigado, Kelly. Muito bem. Repetição, a compulsão repetição, a questão da mãe. Então, ela corre o risco de fazer isso no filho, né? Ensinar o filho nesse caminho totalmente errado. Muito bem. Mais alguém, gente, gostaria de comentar? Vocês são bem-vindos. Ninguém aqui vai julgar você. A Sônia. Muito bem, Sônia. Bem-vinda. Boa noite. Obrigado. Pode falar. Boa noite a todos. Professor, eu observei aqui que ela fala assim, ó, no começo ela já fala que não teve uma infância normal, aí já é uma suspeita, porque uma infância normal nenhum de nós temos, né? Depois ela fala assim, ó, não tive um pai de verdade, e ela traz esse abandono que a colega falou do pai de verdade, ela traz para o marido, repete o pai, traz para o marido, depois ela fala que teve várias mudanças. O ser humano, quando fala de mudança, já tem a percepção ali de padrão também, né? Que todo nascimento, né? No nascimento a gente aprende que tem essas mudanças, né? Eu vi que ela tem um pouco de negação também, né? Ela fala que ela não sirvo para receber ordem, porque ela traz lá do pai também uma negação, também não sirvo para receber ordem. Então, mas a gente tem uma certa, a gente precisa no trabalho, com o colega, tem que ter esse jogo de cintura, né? E ela fala assim, ó, meu filho é um pouco egoísta também. Ali a colega falou também, ela se espelha, né? Porque ela percebe também que ela também é egoísta por causa do pai, do marido, e ela projeta, né, no filho, né? E ela fala, meu filho é minha herança. Ela está concluindo que ela está repetindo o padrão e ela vai passar esse filho. E ela se identifica nesse padrão, né? E quando ela fala também que acabo me descontando nas pessoas, porque ela traz o sentimento do pai, do marido, traz para o filho, desconta nas pessoas. A culpa é minha, eu jogo em quem eu quero, né? E eu sei que não sou uma pessoa muito fácil de lidar. Aí é aquilo que você falou, já é um ponto positivo para a gente trabalhar em cima disso, porque ela já trouxe para a consciência que ela é um pouco difícil. E isso vai ajudar bastante, né, dentro da sessão. Obrigada. Muito bem, Sônia. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pela contribuição, rica contribuição. Tá vendo, gente? É a repetição. Olha só. Olha o que a Sônia disse. Infância, pai de verdade, projeção, mecanismo de defesa, em psicanálise. Olha, uma sessão. Ó, nós estamos aqui, tem 35 minutos, um pouco menos, que a gente começou, acho que 20 horas e 6 minutos. 30 minutos. A gente já leu a carta e ouviu 2 abordagens. Você tem 50 minutos na primeira sessão. Só se você for muito... eu vou falar que é quase impossível você ser muito ruim se você seguir aqui o passo a passo. É só se você for muito indisciplinado, não prestar atenção. Se você prestar atenção só aqui e você tiver estudado os 24 módulos, você já consegue trabalhar. Ó,
Primeira sessão, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos ouvindo uma pessoa. Você já consegue perceber o que a Sônia trouxe. Investigar a infância. Vamos melhorar essa investigação na infância. Né? Qual é a narrativa dessa pessoa? Né? Me parece que a maioria desses bloqueios vem de casa. Aí a Sônia continuou aqui, o pai de verdade. Você vê que a palavra dela, ela se denuncia, ou enuncia o que está por trás. Vocês percebem que a psicanálise, ela investiga, é uma arte de investigar o que a pessoa não está falando, mas está lá, escondido. Né? Tá lá escondidinho. Aí você vai lá em cima do muro, ela vai olhar e falar, achou, meu filho, acabou a brincadeira. Né? Então, negação, não gosta de receber ordem, que é aquilo que a Anne falou, aquela energia masculina, aquela questão de assumir agora esse papel do homem, às vezes, num relacionamento, na vida. Aí não fica estranho ela sendo mulher, se tornar o homem da casa, e o homem que chega se torna uma mulherzinha. Tá bom, amor, tá bom. É o dia que você quer. Poxa, aí não é meio estranho? Vai ficar meio, não é, fora do natural, do trivial, né? Tendo em vista que é um casal, né? É uma esposa e o marido. A mulher pode assumir papéis superiores e brilhantes? Sim. A gente hoje vê mulher dirigindo caminhão, dirigindo carreira, dirigindo ônibus, dirigindo empresa, virou presidente da república. Poxa, eu assisto algumas séries aqui, é impressionante. Nas séries agora, tudo é mulher. A mulher é o presidente, a mulher é a primeira-ministra, a mulher é a senadora. A mulher ganhou o seu espaço definitivamente, provou que ela é inteligente e ela pode fazer tão bem ou igual ao homem. Claro que o homem tem na sua natureza algumas estruturas, né, que dá para ele uma tranquilidade para fazer alguns trabalhos, né, de força e entre outros. E a mulher, por sua vez, tem uma habilidade que o homem não tem, nem nas coisas mais simples, nem quando ele está descansado, ele não consegue achar uma manteiga na geladeira, ele não consegue achar uma meia, não consegue achar uma cueca, não consegue achar uma camisa, ele não consegue achar nada, e ele está ali na mesma gaveta a vida inteira, e ela lava e põe no mesmo lugar, e ele não consegue achar, ainda faz confusão com a coitada. Né? Então, a gente precisa distinguir essas naturezas, beleza. O filho egoísta é uma repetição, então ela tem padrões de crença limitante. Muito bem, Sônia, muito obrigado. Vamos repetir aqui, vamos crescer, gente, com isso. Vamos ouvir quem foi agora, o Rui? Pode ser o Rui? Vamos ouvir o Rui, depois a gente ouve a Cintia e a Cláudia. Tá bom? Acho que vocês levantaram a mão praticamente juntos aí, vai dar tudo certo. Boa noite, Rui, tudo bem? Pode falar. Boa noite, professor, boa noite, os colegas. Bom, já foi dito bastante coisa, assim, bastante interessante, né? O início da carta aí fala sobre o nunca, né? Já foi falado aqui. Pode entrar aí no real, no simbólico, no imaginário. Ela tem uma interpretação generalizada em relação à própria sociedade, ela joga isso para o mundo, né? Como talvez um processo de transferência. Trabalhar isso no simbólico, no real, no imaginário. Fala da infância, a Sônia citou a questão da infância normal, precisa questionar, né, entre aquela questão das perguntas, né, o que é normal, né, dentro da realidade dela. Aí ela coloca a questão dos pais separados, aí tem uma base, né, e voltar para trás para poder ir para frente, né. Ela repete as questões de crenças limitantes, vamos pôr assim, no meu ponto de vista, em relação à mãe, e também as frustrações que ela soma com relação à não presença do pai, aí a questão do complexo de Édipo, o processo de castração. Isso ela acaba desenvolvendo as mesmas estruturas, e observar no processo de castração a questão do que não foi completo, né? No caso, um complexo de Édipo mal formado, aí, mal concluído. E aí as questões da negação, que ela coloca bem rapidamente aqui, para não tomar muito tempo, ela fala que demora a descobrir, o que ela coloca não, eu tiraria o não e colocaria para ela questionar dentro de uma frase afirmativa, mas dentro da questão onde há o objeto de desejo, né? Se há angústia, há uma falta. Que falta é essa, né?
E aí ela fala de frustração, de decepção, que angústia é essa, que falta é essa, o que ela está buscando dentro disso. Ela tem crenças limitantes, dificuldade para acreditar, e ela coloca: eu tenho muita dificuldade de acreditar, e isso é geral, mas eu preciso. Ela usa o termo isso algumas vezes, daí, no caso da investigação, o que é isso? O que isso significa? O que isso representa? Quais são as representações que estão dentro desses issos que ela coloca, né? E, como o professor falou, no finalzinho ela tem um pequeno salto, mas questionaria, e principalmente, a base de um egoísmo, talvez uma transferência, né, no mecanismo de defesa, como já foi falado aqui, e usaria muitas perguntas para que ela pudesse pensar, repensar, refletir e ver o que ela tem e o que ela usa de representação dos significados que ela traz, né? Principalmente em relação a ela mesma e também essa relação com o outro, né? Porque ela transfere tanto essa agressividade ao outro. Na verdade, essa agressividade, o que há por trás disso? Na verdade, quem ela quer atingir? Que falta é essa? Acho que basicamente eu começaria assim. Muito bem, Rui, muito obrigado, contribuiu ricamente aqui hoje. Gente, vocês anotem, aquilo que está repetindo faz um círculo assim, tá? Que é legal. Então, por exemplo, a palavra negação repetiu bastante, aí, a infância repetiu bastante. Então você percebe que as pessoas não estão repetindo porque acha que o outro falou, que é interessante. Elas têm a analogia delas, a observação, a análise delas, mas isso está se repetindo. Então você coloca aí, faz um círculo aí ao redor que está repetindo. E eu vou falar do que não está se repetindo aqui, que eu gostei que o Rui falou, né? Ele repetiu a questão do imaginário, simbólico real, e quem está assistindo lá é a psicanálise de Lacan, é a teoria de Lacan, que é brilhante. Eu particularmente gosto muito. Então você estuda lá e pratica aqui. Uma coisa que o Rui falou que ninguém ainda tinha comentado é a questão da transferência, né? Existe a transferência e a contra-transferência, né? Existe a dependência, a codependência. Então, veja, a transferência ela acontece também quando eu imponho a responsabilidade para o outro me fazer feliz, o outro me mudar, o outro resolver o meu problema, né? E a contra-transferência é o oposto disso. Veja que interessante, né? Então eu vou ter que arrumar um homem que resolva meus problemas. Então é quarta camada aqui, viu, gente? O mundo me deve tudo e eu não devo nada para ninguém. O mundo me deve amor e eu não devo amar ninguém. O mundo me deve dinheiro e eu não posso arrumar dinheiro, ajudar ninguém. Então quer dizer, eu preciso de ajuda. O que importa é a minha dor, ferida narcísica. Então a gente começa a subir um degrau que pode virar lá na frente, eu não sei não pode ter um narcisismo. Porque ela só olha para a dor dela e ela não consegue nem observar que o filho está repetindo o que ela é. Porque os nossos filhos não se espelham no que a gente fala, é no que a gente faz. As palavras convencem, o exemplo, ele puxa. Não é? Então a gente começa a perceber que os nossos filhos, eles gritam porque a gente grita. Porque se a gente for educado, eles vão ser educados também. Aí você fala assim, mas tem pai que não gritou e o filho grita. Não é verdade, porque faz parte de um processo cognitivo. Igual aprender a andar, aprender a falar. Claro que alguém pode andar torto, pode falar errado, mas isso não é a regra, é a exceção. Todo mundo anda, ninguém anda caindo, a não ser que a pessoa tenha um problema. Então, de fato, os nossos filhos fazem o que a gente faz. Então, o Rui falou outra coisa muito interessante, que são palavras muito fortes da psicanálise. Ele falou o que é normal para a realidade dela. O nome disso é subjetividade. O que é real para mim não é real para ela. O que é normal para a realidade dela? O que é anormal para a realidade dela? Não, eu tive uma infância normal. O que é uma infância normal? Me fala. Perguntar para ela. O que é uma infância normal? E aonde a gente está aqui, para quem tem aí o psicodiário? É sempre a mesma coisa, né? Não sai. Para quem tem um psicodiário, nós estamos aqui, ó, na narrativa, né? A gente está na narrativa. Esse pedacinho aqui, ó, DNA, feeling, narrativa, né? Qual é o modo operante dela? Né? O que a gente está buscando, né? O DNA ele é único, né? Qual que é a forma que ela interpreta? Por enquanto estamos falando bastante de
pré-diagnóstico aí. Daqui a pouco a gente fala sobre tratamento. Antes de terminar aqui, a gente fala bastante sobre isso. O que a gente vai fazer para ajudar ela? Qual que é o caminho que ela vai tomar? Como ela vai superar? A Anne trouxe um pouco para a gente, trabalhar o real, 10 sessões, dar exemplo para o filho. Né? O Rui também trouxe algumas questões, mas que bom, a gente está se esmerando aqui em descobrir o que a pessoa tem e trazer para ela. Por quê? A pessoa te dá uma informação, você devolve para ela essa informação diferente. Então, o nome disso é elaboração e reelaboração. Ela elabora, você reelabora. Né? Ajuda ela a enxergar, o TQD, né? Trazer para a consciência dela o que ela não está vendo, para ela pensar sobre isso e dar um passo, o segundo passo, o terceiro passo, o quarto passo, rumo ao lugar desejado. Então, a gestão de pensamento, né? Ela pensa negativamente. Então, o pensamento gera sentimento, que gera emoção, que gera comportamento, que gera ações e reações boas ou ruins. Subjetividade, tá? Qual que é a realidade dela? Aí o Rui chegou na palavra psicanalítica, vocês estão estudando psicanálise, Édipo e castração. Quer dizer, o relacionamento que ela desenha é reflexo do trauma que ela carrega da separação dos pais, porque ela era adolescente, bem na fase do Édipo. Então, o trauma que ela carrega é da separação dos pais. E aí, o que é a castração que o Rui citou aí? Essa castração, como que ela foi feita? Né? Porque assim, você faz uma cirurgia, se ela for mal feita, pode ter lá gangrenar, né? Que a gente falava muito esse termo antigamente, né? Mas você pode ter uma série de problemas. Uma infecção que pode virar uma infecção generalizada. Então, assim, essa castração como é que eu vejo o casamento? Como é que eu vejo o amor? Como é que eu vejo o meu pai? Como é que eu vejo a minha mãe? Como eu vou ser no relacionamento? Então, esse processo de castração é como eu defino. Então, o Édipo, o Freud usa para essa construção de o homem matar o pai para casar com a mãe e ter filhos com ela. Mas ela nos traz a alusão, a alegoria de que eu não posso ter filhos e casar com a minha mãe, mas eu posso com a minha esposa. A minha esposa acaba sendo uma espécie de mãe, porque ela me acolhe, ela me ajuda, eu choro no ombro dela, só que com ela eu posso ter filhos, eu posso ter relação. Como é que foi a interpretação dessa fase para agora no relacionamento? Então eu interpretei errado aqui o nome de novo, reelaboração, né? Vai ter que reelaborar. E aí o Rui trouxe aqui para a gente a questão da negação, né, novamente, e as representações. A gente precisa fazer uma aula só sobre isso, onde a gente vai falar um pouco sobre a teoria de Jung, né, que começa com Freud na psicanálise, sai para fundar a psicologia analítica, e aí a gente vai falar um pouco sobre self, arquétipos, representações, entre outros. Vai ser bem legal. E eu não vou entrar nesse mérito hoje. E já vou ouvir a Cíntia, né? A gente vai ouvir a Cíntia e depois a gente já ouve a Cláudia aqui, beleza? Pode falar, Cíntia. Posso falar, professor, para ir adiantando? Ô, Cíntia, eu não tô te ouvindo, tá? Se você quiser ligar o microfone aí, a câmera de vocês também está em pé. Se quiser deitar, ou agora sim. Você e o Luiz aí, sejam bem-vindos. Se você quiser ligar do lado aí do... Acho que você sabe, né? Talvez tá tendo algum probleminha aí. Do lado aí da... Aí, ligou. Agora ligou. Boa noite, pessoal. Professor, algo assim que me chamou a atenção é quando ela fala na carta que a mãe se torna uma outra pessoa depois da separação, que a mãe se torna uma pessoa briguenta, irritada e frustrada. E aí lá no finalzinho ela vai repetir essa mesma atitude da mãe e ela vai pedir socorro. Então, tipo assim, eu estou me vendo, aquilo que eu não queria ser, eu estou fazendo, aquilo que me frustrou, que me magoou, eu estou repetindo. Então, eu vejo aí uma repetição das atitudes da mãe, e eu concordo com o Rui na questão que ele falou sobre a separação, e o Luiz tem uma colocação também dessa da separação. Porque, na verdade, ela cresce numa família, num ambiente propício, né?
por um motivo a qual ela não descreve, os pais se separam, e ali é como se o mundo dela tivesse caindo uma bomba na cabeça dela. E quando ela, então, consegue relacionar com uma pessoa, ela vê de novo, né, uma família. Só que, de repente, o camarada, o que ele faz? Ele também abandona. Então, ela se fecha em copas. Ela começa a viver tudo aquilo que ela viveu quando criança. E ela agora replica para o seu filho. Quer dizer, ela está vindo como uma maldição hereditária, né? De pai, chegou nela e agora passando para o filho. E se ela realmente não procurar algo para se ajudar, com certeza esse filho vai se perder. E depois que se perder, fica difícil. Por quê? Porque ela está fechada em copas. Ela está tão magoada que ela não acredita mais em ninguém. E passando para o filho vendo isso, e isso vai projetar no filho o quê? Um futuro não propício para ele viver em meio à sociedade. Obrigado, Rui. Muito, muito bom. Gostei bastante. Você trouxe algo novo aqui. Obrigado também, Cíntia. Você falou sobre Bom, vou falar primeiro do que a Cíntia disse, né? É controle e ponto cego. Pode anotar aí, gente. Isso é batata. Todo mundo tem, todo mundo precisa trabalhar, você só precisa achar isso na pessoa. Controle e ponto cego. É o que a Cíntia nos trouxe hoje aqui. Que é a questão, a minha mãe a minha mãe, quando se separa, se torna amarga, por assim dizer, né? Ela fica brigona, ela fica chata, a pessoa lá quase que insuportável. E aí, no meio do caminho, ela não percebe que ela se tornou a mãe, né? Então, a gente falou em repetição, muitas pessoas falaram, repetiu, só que aí é o seguinte, ela não tem controle sobre isso. Ela acha que tem, mas não tem, por isso que ela pede ajuda. E a gente já está ajudando aí, né, a Melanie. Então, Melanie, é o seguinte, não tem controle sobre isso, né? Ela não tem controle, porque é um ponto cego. Você simplesmente não vê. Você está dando ré no carro, tem um lugar que você não vê, o que vai acontecer? Vai bater. Vai bater. E é o que ela faz, ela, bate no funcionário, bate em todo mundo. Ela não citou ali, mas foi investigar, é perigoso ela ter dado até um cacete no filho dela já, às vezes desnecessariamente. Por quê? O negócio dela é bater, ela não enxerga. Ela não enxerga. Você quer ver uma coisa? Você pega uma faca bem afiada para cortar uma carne e corta. Se você pega uma faca que não está afiada e vai tentar cortar uma carne, você fica fazendo força. Não corta, você faz mais força, você bate, você xinga, só que porcaria de carne. Mas às vezes é o corte da faca. Então, às vezes a pessoa não percebeu onde está o problema. É você que vai trazer para ela. Muito bom, Cíntia. Muito bom. E o Luiz trouxe para nós aí a questão do que a ciência chama de genética, né? A biogenética fala que nas nossas fitas DNA a gente pode herdar coisas dos nossos pais. A igreja pensa também de alguma forma sobre o que o Luiz citou, a maldição hereditária, né? Aquilo que passa de pai para filho. Realmente pode ter sim uma carga espiritual nas coisas, onde as coisas estão disfarçadas de transtornos e tal, mas é um problema espiritual. Mas trazendo para o emocional, gente, não falha, né? A questão da cognição. O nosso cérebro aprende. A ciência até fala dos neurônios espelho, que aprende. Então, no caso aqui, é por isso que eu acho interessante até essa questão, né? A pessoa vai para a igreja lá no domingo, adora a Deus no domingo, e na segunda o pau quebra, né? Então, o que acontece? Parece que o culto ou a missa de domingo não define a pessoa de segunda. Não define essa pessoa de segunda-feira. Por quê? Porque existe um processo dentro dela, um caminho, uma sinapse, existem as fontes que ela tem de prazer. E se ela está com desprazer, ela está sem prazer na vida, sem vida na vida, não estou falando que a igreja não resolve, mas a igreja só vai resolver se ela conseguir ouvir aquilo para ela, de alguma forma, converter aquele caminho. E às vezes ela não quer ouvir, aí ela vem parar na sessão. Isso que eu vou falar é muito forte, viu, gente? Muito forte. A pessoa que vem parar na clínica, isso que eu vou falar é meio assim, até contraditório, mas é interessante pensarmos sobre isso. A pessoa que vem parar na clínica, provavelmente ela já ouviu as questões dela em algum lugar. A mãe já falou, o marido já falou, o filho já falou. Ela foi na igreja, o padre falou, o pastor falou, a amiga falou, só que ela finge que não está ouvindo.
Aí quando ela vem para a clínica, o terapeuta é neutro. Aí ele parece um mágico, né? Porque ela fala, brincadeira, isso que você está falando, minha mãe falou, é porque você é mesmo, minha filha, você é. A gente não vai falar isso, né? Mas é porque você é mesmo, você é uma porta, você não vai falar isso, né? Mas é porque ela é, ela vai explicar para ela, tentar trazer com amor, para ela conscientizar que ela é difícil. Ah, ela não escreveu aí? Nem precisa falar, ela escreveu, eu sou difícil de lidar. Aí ela falou para ela, não brinca. Eu acho que não, você está exagerando. Achei isso muito tranquila, muito fácil. Eu não vai falar isso também. Mas é uma grande evolução a pessoa dizer, eu sou uma pessoa difícil de lidar. Não sou tão difícil, mas sou difícil. Poxa, é uma evolução. Porque se você já enxergou que você é difícil, você enxergou que você tem pontos que vai melhorar, que vai ajudar a tua vida, a vida do outro. Muito bem, Cláudia. Boa noite, está me ouvindo, professor? Ok. Então, o que eu queria colocar aqui, né, é a culpa, né? Ela carrega dentro dela uma culpa, né? Que eu não vi assim ninguém falando sobre isso, porque ela fala assim, olha, eu vejo coisas no meu filho. O que ela vê no filho dela? E ela fala, olha, eu sou culpada por isso. Foi devido à minha criação. Então, a gente vê que ela carrega dentro dela essa culpa. De repente, o pai não tem mais, eu não tenho mais contato com o meu pai não me procura mais. O que eu errei? Será que eu fiz alguma coisa errada? Então vem essa culpa. A minha mãe passou a me maltratar. Até então eu tive uma vida normal. Então vem essa culpa na pessoa que vai carregando. E ela tem consciência, porque ela fala assim, olha, na empresa eu não me dou bem com ninguém. Né? Então ela carrega dentro dela esse sentimento que fala muito forte, ao ponto que você vê que ela está carregando o mundo nas costas, né? Ela é mãe, ela é pai, ela é patroa, ela não confia em ninguém, e está com esgotamento, né? Então, eu trabalharia essa culpa, né? Que ela se pune muito por ela estar nessa situação. Ok? É isso daí, professor. Muito bem, Cláudia. Muito obrigado, viu? Rica contribuição também. Ninguém falou sobre a culpa. Aí eu penso o seguinte, falamos em trabalhar 10 sessões com essa jovem, né? E aí você vê que só as questões que estão aqui, já dá para trabalhar as 10 sessões. A última a Cláudia trouxe aqui, a culpa. Então você vê que a análise, ela não é sobre 10 sessões, é uma vida toda se a pessoa puder fazer. Se ela puder fazer uma vida toda. Ah, eu faço, sem dó, mas sem dó. É só quando você for fazer análise, você pensar na pizza. Você fala, poxa, a pizza me engorda, não faz diferença, não vou trocar a pizza pela análise, né? Então você substitui alguma coisa para fazer análise. Sei lá, depois que você fizer tudo que você já tem que fazer, no mínimo, mas assim, eu acho que o mínimo do mínimo uma vez por mês, para quem assim, está num momento que não dá para fazer. Né? Quando eu falo não dá, é que assim, vou apertar um pouquinho para me manter como analista. Porque você vai desenvolvendo, você vai crescendo nos pontos cegos, tem análise que é muito pesada, tem dia que é muito pesado, vocês sabem disso, tem dia que é mais leve. Poxa, mais soltinho, mais tranquilo. Então, assim, a análise vai crescendo e você vai crescendo junto. Então, legal isso, ô Cláudio, gostei dessa frase. Parece que ela está carregando o mundo nas costas, né? Por quê? Porque aqui a gente entra naquela fase da terapia, né? De 7x, né? Ela precisa criar um lugar na mente dela de descanso, meditação, oração, exercício de gratidão, respiração, meditação, vídeos motivacionais, áudio de música clássica ou alguma coisa que deixe ela mais leve, para ela não ficar num looping infinito. Aí você fala, mas isso funciona para quê? Não me tira dos problemas. Funciona, minha filha. Funciona. Você vai construir um cômodo lá no seu cérebro que ele é um cômodo que não vai ter nada. Você só entra para você respirar. Vocês nunca tiveram essa sensação? Eu preciso sumir. Já tiveram a sensação? Eu preciso sumir. Não tem um cômodo lá. Preciso ir para aquele cômodo. Essa sensação que a gente tem, eu preciso sumir. Né? Mãe tem muito isso de vez em quando. Né? Eu vou sumir, vocês nunca mais vão me achar, vocês vão sentir falta de mim. A mãe raiz era assim. Né? Então, o que acontece? E você vê aquelas mães mais raiz ainda, né? Minha avó conta, lá da casa da minha avó, ela conta os lugares onde ela trilhava, que dá para ver da casa dela, só que hoje está tudo urbanizado.
aonde ela andava com uma bacia na cabeça, cheia de roupa, que ela lavava roupa na cachoeira. Isso não é demais? Isso é top demais, gente. Eu não ficava doente, não. Só aqui, ó, equilibrando a baciazinha na cabeça, não dá nem para ficar pensando em problema. Só aquela caminhada com a bacia na cabeça, para ficar equilibrando, lavar a roupa, já dá para esquecer o problema. Porque se cair a bacia no chão, cai a roupa na terra, suja tudo, tem que voltar lá na cachoeira. Então, deixa eu equilibrar a bacia aqui, deixa aquele marido miserável lá para lá. Deixa eu pensar na bacia. Então, se foca em outra coisa. O cérebro não foca em duas coisas ao mesmo tempo, né? Então, você vê que o pessoal antigo, eles têm menos problemas, né? E aí tudo fica mais fácil. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho mais aqui nessa carta e aí a gente já vai para fechar essa questão. Ó, uma coisa importante, eu coloquei a carta para vocês aí, quem está com a carta pode fazer o uso dela. Uma coisa importante para a gente pensar, gente, é o seguinte: tenho 46 anos, né? A idade dela, né? O que ela está fazendo aí para o cuidado hormonal? O que ela toma de suplementação? Ela treina, ela caminha. Então, assim, ó, primeira frase, tá conversando com a pessoa, tem 46 anos, pô, e aí, como é que tá a vida? Não, como pizza sábado, lanche domingo, segunda eu acordo cedo, vou lá para a empresa, tomo café com leite e pão com manteiga todo dia, como 2 pão, né? 2 pães, né? Aí, o que você almoça? Almoça na rua. Então não sabe qual que é o tempero, não sabe se tem salito, começa a reter líquido. Quanto toma de água? Não toma água. Então aquele trabalho da rotina diária, rotina semanal, rotina mensal, você já começa a trabalhar na primeira sessão. Então tem 46 anos, toma suplemento? Não. Toma sol? Não. Então já tem um problema aí. Se ela não toma vitamina D e não toma sol, ela já não tem talvez uma boa descarga dos neurotransmissores, porque ela não trabalha também a absorção de alimentos, porque não toma vitamina do complexo B? Não. Come couve, filha? Não come. Não come nada que tem ferro? Não. Então, vamos ter que trabalhar a suplementação. Toma vitamina C? Não. Fica resfriada? Muito. Outro problema. Mudanças hormonais com questão da idade, né? Então, a mulher depois dos 40, 42, 43, 45, 50, ela começa a ficar diferente, né? O Brain Start, muito bom, Lília, tomei. É que ele me acelera um pouquinho, mas o Brain Start é excelente. Já passei aqui pro pessoal, inclusive, a receita uma vez, a Camila também. Muito bom, que ele dá um up, né? De manhã, para você, né, ganhar vida logo pela manhã. E aí você tem, depois, no final do dia, você tem que começar a relaxar. A pessoa não relaxa. Você conhece alguém que não relaxa nunca? É essa mulher aqui, de 46 anos. Minha filha, você come proteína? Come muito pouco, então tem que tomar whey protein. Você sente prazer nas coisas? Não sinto. Então vamos falar para tomar GABA, né? Ela vai relaxar, vai começar a observar mais as coisas, sentir mais prazer. Você toma algum suplemento natural? Você faz uso de fitoterápico? Não. Então, vamos começar pelo chazinho, né? Vamos começar a tomar uma espirulina, fazer um shotzinho de limão com clorela, né, pela manhã. Então, vamos ajudar essa mulher a se organizar. Então, a gente come cúrcuma, maca peruana. Agora, minha filha, agora o pau quebra, porque as meninas aqui tá tudo afiado. Então, muito bem. Então, a gente já percebe aqui, gente, ela já começa a dar para a gente o que precisa ser feito ou perguntado. As perguntas são mais importantes que o que ela vai falar. Essas perguntas dão uma sessão toda. Vamos continuar aqui. Não casei, nunca vou me casar. O que temos na sociedade hoje são genitores e não pais de verdade. Um deslocamento. Está revoltada. Nunca vou me casar, não quero me casar. Faz o tratamento, passa 1 ano, postando foto de flores. Você veio e preencheu todos os vazios do meu coração, aí começa os posts, aí casa. Então, quer dizer, isso é um deslocamento, é uma negação, é uma mentira que ela está contando para quem? Para ela mesma, que é o quê? Uma forma de proteger a sua dor, a sua emoção.
Então vamos lá, ó, ela está conversando com você, da onde ela é, Rio de Janeiro, lugar muito violento, mudou para Santa Catarina, um lugar muito bom, aí parece que eu falei que o Rio de Janeiro é ruim, Santa Catarina é melhor, né? Mas não é não, eu estou querendo dizer que tem todo um contexto também para ser analisado, viu gente? Porque ela está te dando algumas coisas genéricas que você vai aprofundar. Meu pai e minha mãe separaram e aí eles mudaram para lá, e o pai continuou no Rio de Janeiro. Outra coisa que a gente tem aqui é o abandono. Eu não falei mais com meu pai. Eu fui abandonada por um homem. Então eu tenho raiva de homem, beleza? A minha mãe se tornou uma pessoa amarga, vamos resumir nisso. Então, mesmo não querendo, o meu inconsciente valida que o que a minha mãe faz, eu posso fazer, beleza? Então, já entendemos isso aqui. Me envolvi com um rapaz, né? E, bom, aqui a gente já entendeu. Ela se envolveu com o rapaz, teve um filho dele e percebeu que ele era um cafajeste. Agora, percebeu depois. Por que ela não percebeu antes? Porque ela é carente. Porque ela tem uma ferida aí da questão de pai. Então, o primeiro homem que ela achou, ela se entregou, ponto cego. Então, gente, tá fácil. Fiquei tão frustrado, decepcionada. Bom, aqui ela já falou o que aconteceu. Ela viveu, ela acha desumano, um abandono, e isso mesclou com a questão, você vê, muito nova, tá? 24 anos, de um cara ruim. Ela já teve depressão pós-parto lá atrás. Então ela já teve essa experiência negativa. Eu tenho dificuldade de acreditar em alguém. Ela não tem dificuldade não, só apenas não. Ela não quer acreditar em ninguém. Porque ela tem medo de se machucar. Ela tem medo de se ferir. Então assim, eu vou correr aqui que eu não vou ficar dando muito diagnóstico não, porque a gente já falou bastante sobre isso aqui. Ela precisou de apoio e não encontrou. E você está aqui para isso, meu filho. Você está aqui para dar apoio para ela. Não é só para confrontar, é para acolher. É só achar a medida de confronto e acolhimento. Essas são duas palavras que tem que morar na clínica, viu? Talvez você tenha que pôr na sua parede aí. Confronto e acolhimento. Saber a hora de confrontar e saber a hora de acolher. Ela já disse que nunca encontrou apoio. Beleza. Muito bom, Rui. Tem vitimismo. Mas assim, será que eu vou falar para ela? Em algum momento eu vou ter que falar, você não é vítima, levanta a cabeça e vamos. Né? Mas às vezes ela precisa de um colinho, ela não teve, é meio que inevitável não ter a transferência na clínica. O que é a transferência? A necessidade de você mudar ela, né? Ela entender que você vai resolver. E não vai, mas você vai explicar isso para ela. Tá? Não é somente no sexo oposto, porque quando precisei não encontrei apoio, olha que legal. Então assim, ela transferiu a questão de não ter apoio de um homem, agora ela tem problema com todo mundo, porque quando ela queria ela não teve apoio de ninguém. Então o funcionário dela agora, ele vai se lascar, minha filha. Eu não queria estar na unha no funcionário dela não. Não queria não, porque essa mulher a gente vai acolher ela, mas na hora que ela sai da sessão, ela vai o quê? Ela vai surrar. Né? Ela não vai ter misericórdia. Por quê? Porque ela não se viu, ela não viveu a misericórdia. E ela corre o risco de estar tão dura, tão calejada, que é perigoso ela viver a misericórdia e continuar não tendo misericórdia do outro. É muito legal trabalhar com isso, né? A gente vai vendo como é que se dá essa construção. Eu abri meu negócio, olha a projeção boa, mas com a motivação, talvez uma sublimação, que Freud chama de mecanismo de defesa. Eu não sirvo para receber ordem. O que ela fez? Abriu o negócio. Acho legal isso. É uma sublimação. Eu não quero receber ordem, não quero ninguém mandando em mim, eu acho que eu sou capaz de liderar. Então eu vou abrir meu negócio. Legal, é uma sublimação. Ela pegou uma coisa ruim, mas usou a motivação certa para canalizar essa energia. Já que eu não gosto de receber ordem, eu vou dar. Mas aqui está o ponto. Eu consegui canalizar a energia, ser rígida, ser enérgica e montar meu negócio para ninguém me humilhar. Mas agora eu humilho as pessoas que estão embaixo de mim. Tem coerência, gente? E é isso que a gente vai trazer para ela. Fala, você gostaria de ser humilhada? Nunca, jamais. Mas você humilha seus funcionários, né?
Aí o terapeuta tem que segurar a onda, pra ele não falar nada para ela. Sua megera. Mas você gosta de humilhar os outros, né? Não, você não vai falar isso para ela. Mas vai ajudar ela a se enxergar de que ela exagera na dose. Não é bom humilhar as pessoas, né, gente? Alguém aqui já foi humilhado? Deixa eu levantar logo as duas mãos, né? Eu trabalhei com um cara famoso que ele disse para mim assim, hoje ele me admira muito, gosta muito de mim, pede conselhos, virou meu amigo, e ele me levou para a Europa, me ajudou muito, só que se eu errasse assim numa coisa mínima, ele falava assim, olha, isso aí pode prejudicar meu nome. Mas estava bom já. Só que aí ele tinha que continuar. Ele falou, qual que é o seu nome mesmo? Fazia eu citar meu nome, Fábio Radassan. Ele falou, quem é Fábio Radassan? Eu falei, não entendi. Ele falou, Fábio Radassan não é ninguém. E ele falava, quem sou eu? Eu citava o nome dele. Ele falou assim, agora eu, né, meu amigo? Então, o que acontece? Até a Sônia citou aqui, o narcisismo. E esse cara era narcisista, tem um ponto cego aí, né? Onde eu posso humilhar as pessoas. E aqui tem um ponto, né, gente? Que a vida, ela é especialista em nos devolver o que a gente dá para ela, né? A vida devolve. Então, se a gente quer fazer boas colheitas, é só a gente pensar em como a gente está lidando com a semente que está na mão da gente. Porque se Deus colocou uma pessoa na sua vida, uma família na sua vida, uma esposa na sua vida, filhos na sua vida, se Deus está te dando a oportunidade de ser um bom psicanalista, de estudar, de abrir a agenda, de lidar com pessoas, com família, e você fizer isso errado, a colheita não é dele, é sua. É minha. É nossa. É da Melanie. Você não vai falar isso para ela. Isso aqui a gente está falando só entre nós aqui, que é uma reuniãozinha fechada. Né? Então eu falo, minha filha, chupa a manga toda, que ela é sua. Fica tranquila, não é minha não. Né? Então agora, o que ela tem que fazer? Ela tem que aprender a lidar com isso, porque ela vai ter que aceitar, acolher. Mas vai doer. Mas o que não dói nessa vida, né, gente? O que não dói? Ter filho dói, criar filho dói. Né? Aí você fala, vou gastar o dinheiro. Mas fica tranquilo, amanhã você vai ter que trabalhar para conquistar de novo. Então, assim, tudo na vida é desafiador. Vamos lá. Todos querem tirar vantagem de você. E isso é horrível. Aqui a gente tem o vitimismo categórico, né? Todo mundo quer tirar vantagem da gente, gente? É todo mundo? Não é todo mundo. Não é todo mundo. Então, assim, prestem atenção na fala, prestem atenção nas frases, prestem atenção no que a pessoa verbaliza e use o filtro da escuta, né? Não é todo mundo. Mas o que mais me preocupa hoje são as relações interpessoais. Não são as relações interpessoais, sim as pessoais. Têm dificuldade de manter amizades e amor. Ela quer então, sim ou não? Ela não quer amizade? Ela não quer amor? Então vamos começar a trabalhar isso na clínica. Vamos construir relações de amizade. Vamos construir relações de amor. Mas ninguém nunca me chamou de churrasco. Para ir para um churrasco, então eu não vou chamar ninguém. Então, minha filha, você é igualzinha a pessoa que não te chamou. Você não é diferente em nada. Nunca fizeram churrasco te chamar? Faz você e chama. Mas você é diferente? Parabéns, descobriu. Você é diferente. Não, mas nunca me amaram, eu vou amar. É isso aí que é ser diferente. Mas nunca perdoaram a mim, eu vou perdoar. É isso aí que é ser diferente. Mas nunca abriram a porta para mim, eu vou abrir. É isso aí que é ser diferente. Mas nunca me respeitaram, eu vou respeitar. É isso aí que é ser diferente. Porque mais um tá ali fora. Você chuta a árvore e cai um monte. O que vai mudar a nossa vida é ser diferente. Eu sou um psicanalista diferente? Sou. Eu sou uma pessoa diferente? Claro que eu sou. Nossa, se acha, hein, professor? Não, meu filho, eu sou mesmo. Eu procuro ser uma pessoa boa, procuro ser uma pessoa diferente. Sabe? Tem oportunidade de dar esmola? Dá esmola, pô. Dá dinheiro para as pessoas na rua. Ajude alguém. Você pensa que faz bem para a pessoa? Sabe para quem faz bem? Para você. É muito melhor dar do que receber. Quem recebe está precisando. Quem dá está sendo generoso. Ontem eu estava passando com o carro, a Camila é muito assim, né? E ela viu uma senhora, mas ela estava levando aqueles carrinhos de empurrar, mas ele era enorme, estava cheio de coisa. E só que ele estava com um saco tampado, né? A gente fica pensando, né? Falei, será que aquilo ali está cheio só de garrafa mesmo? Ou será que está pesado? Porque ela estava fazendo uma força, falei, se tiver cheio de garrafa, eu acho que ele não está tão pesado assim, não. E o menininho do lado. A Camila já passou, já começou a chorar.
E aí não deu nem tempo. Eu já fiz a volta com o carro. Ela falou, você tá voltando, né? Eu falei, tô. Ela falou, quanto tem dinheiro aí? Eu falei, tem tanto. Ela pegou aquele dinheiro, era um valor substancial que a gente deixa no carro, não muito, mas não era 10 reais, 15 reais, não. Aí ela falou assim, dá pra ela. Eu falei, tá bom, dei pra ela. Fala pra ela comprar um lanchinho pro menino. Aí ela pegou, deu o lanche, agradeceu. E assim, isso não me faz melhor do que ninguém. Melhor é dar do que receber. Isso não faz eu mais bonito, né, do que ninguém. Só que assim, as pessoas, os comuns, o que eles fazem? Tem que trabalhar mesmo. Vai trabalhar, vai usar droga. Isso aí o menino é só para fazer uma maquiagem ali da situação. Um monte de gente deve ter passado e dado dinheiro. As pessoas, quem quer, faz. Quem não quer, inventa o mar. Desculpa, a vida é assim. Quem quer vem para a sessão. Vocês perceberam que não é sobre dar esmola, sobre a mulher, é modo operante. As pessoas de sucesso fazem as mesmas coisas. Os alunos de sucesso fazem a mesma coisa. Hoje eu falava com a Camila, todo paciente meu que já está um pouco mais organizado em algumas áreas da vida, ele tem agenda. Ele acorda cedo. Ele tem disciplina. Não pode não ter, às vezes, no curso, mas em outras ele tem. Então ele só transfere isso e aí dá certo. Agora, quem é relaxado, gente. Pelo amor de Deus. Eu vou pegar um monte de bebê no colo aqui, cadê? Não dá. A gente vai ser terapeuta, tem gente que quer ser terapeuta, é relaxado no estudo, é relaxado no dia a dia, é relaxado, ele não tem um livro, não tem nada, ele não tem nada. E aí você fala, nossa, professor, você tá bravo? Não tô bravo, gente, eu nasci na roça. E se eu não ter nada? Tem comida, tem milho, na roça tem muita coisa, mas não tem livro. Eu com 12, 13 anos, eu ia pro frigorífico, trabalhar na desossa, não tem livro. E aí sabe o que meu tio trabalhava lá na açougueira, falava, estuda, meu filho. Você ainda é novo, estuda. E eu fui atrás de livro. Poxa, quando eu decidi que essa era a minha vida, eu falei, a primeira coisa que eu decidi que eu queria ter na minha vida era uma biblioteca. Eu falei, eu vou comprar livro e vou ler os livros que eu leio. E esses livros mudaram a minha vida. Então, quer dizer, quando a gente é relaxado numa coisa, a gente é relaxado em tudo. Quando você é dedicado em uma coisa, você vai conseguir se dedicar em tudo. Desculpa o que eu estou falando para vocês aqui, ou não também, mas é porque é uma verdade, né, gente? Não é a minha verdade, é uma verdade. A gente tem pessoas aqui que vão precisar de mais tempo para fazer o curso. Você tem um jeito, tem uma vida, tem uma família, eu entendo, tá tudo certo. Agora, a gente tem pessoas que não quer, ué. Ela quer só facilidades. A gente tem gente que está se acabando, está estudando, já terminou uma coisa, terminou outra, recomeçou, fez um monte de coisa. Tem gente que não está fazendo nada. Então a vida é sobre o que eu decido. Porque se eu não decidir, não vai acontecer. Eu disse outro dia que o Michael Jackson tinha tudo a seu dispor. Ele preferiu se apegar no trauma de infância que ele tinha do pai. E sabe o que eles acham o dia que ele morre? Uma boneca na cama dele. Ele dormia com boneca. O Michael Jackson, eu sei que você conhece, tem gente aqui que ouvia o Michael Jackson, até dançava, tinha pôster, tinha o disco dele, né? E aí? Eu não ouvia Michael Jackson, eu ouvia Elvis Presley, é uma referência, era inteligente, eu tenho repetido isso alguns dias aqui, para vocês verem o que é um ponto cego. Uma pessoa que tem dinheiro, influência, o melhor psicólogo, o melhor psiquiatra, o melhor analista, o melhor médico, tem pessoas que poderiam se tratar com o próprio Freud, na época de Freud. Imagina, médico, neurologista e agora o pai da psicanálise, mas ela não quer mudar. Então você vê que vai além da técnica, vai além da terapia, as pessoas precisam querer. Isso serve para a sua vida e para a vida do seu paciente também. Porque senão às vezes você fica com dó, você tem toda uma maternidade lá e a pessoa não quer mudar. Então você faz sua parte, beleza? Todos querem tirar vantagens, né, de você e é horrível. Coitadinha, né? Ela não tira vantagem de ninguém, ela é a mais correta. Então, assim, chega de vitimismo, né, gente? Vamos lá. Todos nós temos pontos cegos. O que mais preocupa hoje são as relações de amizade e amor. Começar a construir. Isso machuca muito. Eu preciso olhar para as coisas de maneira diferente. Opa, temos um passo bom aqui. Me sinto muito sozinho e sempre desconfiado. A gente já entendeu isso, né? Meu filho é ótimo, mas tem umas questões, está repetindo o que ela é, né? Ele é um pouco egoísta também, né? Ela está falando de quem quando ela fala também? Ela está falando que ele tem algumas coisas erradas
e ele também é egoísta, ele está falando, ele é egoísta como eu? Né? O que ela está dizendo com isso? Eu sei que eu errei, mas quero saber se ainda dá tempo. Ainda dá tempo, meu filho. 46 anos é uma menina, tá nova, tá sossegada. Dá para fazer muita coisa ainda. Eu conheço gente que começou a construir império com 40, 45 anos. Hoje tem 70, 80 anos. Viveu 30, 40 anos depois que resolveu mudar. Imagina, tem gente que está com pressa achando que, nossa, eu preciso terminar o curso e tal. A maioria dos nossos alunos são muito novos. Poxa, hoje com 50 anos, ontem eu conversei com um amigo meu, 62 anos, está para aposentar, trabalhando, uma alegria, a gente falou por vídeo. Ele falou assim, rapaz, mas eu tô com 62, você para de graça, você está inteiro. Você tá com essa barriguinha de jegue aí, porque você gosta de comer churrasco, tomar refrigerante, mas você tá inteiro. Então, tá tudo bem quanto à idade. Mudar para ser uma pessoa melhor para os meus funcionários, que às vezes não tem nada a ver com meus problemas. Bom, aqui ela já falou que, né, sobra para eles. Já perdi bons funcionários. Porque o que acontece quando a gente não muda, gente? A gente perde. Eu costumo dizer que um dos melhores dons que o ser humano pode ter na vida é noção, discernimento, consciência. Se eu não tenho consciência de quanto uma pessoa que está do meu lado vale, então ela não vale nada. Se eu não tenho consciência de quanto meu marido vale, então ele não vale nada. Se eu não tenho consciência do quanto a minha esposa vale, então ela não vale nada. Se eu não tenho consciência do quanto a vida espiritual, a fé, a igreja é importante para mim, então isso não vale nada. O curso nosso ele é brilhante, ele é maravilhoso. Não tem um instituto nesse país que faz o que a gente faz. Não tem nenhum. Acha um aí e me manda o link para eu participar. Não tem nenhum. Nenhum. Que faz sessões terças e quintas, que dá suporte para os alunos aí quase que 24 horas, onde você tem anamnese, você tem acesso a um monte de coisa, você aprende. Tanto que a gente tem aluno, alguns estão até aqui, ó. A Patrícia se formou no outro instituto, veio para cá, está crescendo aqui. A Natália se formou no outro instituto, está crescendo aqui. A gente já teve alunos não vou falar o nome aqui, de um monte de instituição. Então, se funciona. Só que se a pessoa não tem noção do quanto vale o que a gente faz não vale nada. Ele sai, ele acha exagero, não precisa disso, não precisa daquilo. Você tem algum livro de psicanálise? Não. Tem a coleção de Freud? O Rui tem as coleções todas, está atrás dele ali. Ele já não brinca, ele já senta na frente das coleções de Freud e de Lacan, já para quem está do lado de cá já fala, não brinca não, gente. Então assim, a pessoa não tem nada, eu estou falando que você tem que comprar a coleção, não, mas você não tem um livro, você não tem um livro da instituição, você não tem um livro de anotação. Poxa, eu tenho livros aqui, eu tenho livros na caixa, eu tenho livros em outra clínica, eu tenho livro, porque é o que mudou minha vida, é o que me fez deixar de ser ignorante. Porque se a gente pensa que custa caro a inteligência, a intelectualidade, a maturidade, não queira saber quanto custa caro a ignorância. Muitos de nós sabemos, por causa dos nossos pais, né? Foram duros, foram ignorantes, a gente tem a oportunidade de conhecer, mas tem que investir, né? Tem gente aqui, um monte de gente aqui que está quase na 10ª sessão, tem alguns que estão aqui, que eu estou vendo aqui, que são pacientes meus aqui, né? Analisando os meus, e eles vêm, eles fazem, eles levam a sério. Sabe o que vai acontecer? Eles vão atender muita gente, eles vão ganhar muito dinheiro, a vida vai devolver isso para eles, a clínica vai funcionar para eles, eles vão trabalhar comigo, vão trabalhar em outros lugares, vão lançar o que for e vai dar certo. Sabe por quê? Compromisso. Quando você tem compromisso com você se conecta a uma energia do universo que é muito poderosa, gente. Agora, quando você não tem compromisso, você fica copiando, fazendo plágio, fazendo de qualquer jeito, você não coloca vida, a coisa não cresce. É isso que a gente precisa levar para a clínica. É por isso que a agenda fica cheia. Isso que não tem jeito. Não tem jeito, né? Então, bom, não vou ficar falando muito de alguns detalhes, mas já perdi funcionários, por isso não os culpo, né? Não culpo, mas o funcionário está lá fazendo tratamento agora com um monte de analista lá, que acabou com a raça dele. Então, o que ela precisa fazer? Perceber que quem perdeu foi ela. A educação cabe, né, gente? Nos lugares, o respeito, o amor. Eu sei que não sou uma pessoa fácil de lidar. Bom, ela termina a carta de forma brilhante, né? Mas tudo bem, é uma evolução, é uma coisa que a gente sabe. Agora, o que a gente precisa fazer, gente? Ó, eu vou deixar aqui para vocês, vou mostrar para vocês uma coisa que vai virar uma nova anamnese. Ela é muito pessoal, é minha, eu formatei ela a partir da psicologia, da psicanálise, das minhas experiências, que a gente vai usar no PSG. Olha só,
Aqui você tem o nome e tal, aqui eu fiz algumas coisas para a gente falar sobre o tratamento, né? Então, depois você vai poder ter acesso a isso, com várias folhas para você colocar. Então, aqui, ó, faça anotações abaixo, essa é a linha do tempo seu analisando. Você pode mapear o indivíduo emocional e assim conectar pontos. Lembre-se, ó, TQD, trazer para a consciência, questionar, dar o primeiro passo. Segunda coisa, 7X, como é que é a rotina dessa pessoa? Ela ouve vídeo, áudio, respira, medita, caminha, corre, treina, tem o diário da gratidão? Lembre-se, esgotamento real, quarta camada, né? Ela está esgotada. Por que ela está esgotada? Quarta camada, ela acha que o mundo deve tudo para ela. Por quê? Né? Então, você tem mais uma coisa aqui, tarefa. A vida é sobre agenda e tarefa. Tudo isso você pode incluir no tratamento de uma pessoa. Escolha, infância, paternidade, pensamento, já falamos aqui. As 4 primeiras coisas para você entregar para a pessoa na primeira sessão e descobrir para a segunda sessão. Temperamento, linguagem, paz e personalidade. Beleza? Isso está claro, né? Para vocês, né? A gente já fala muito sobre isso aqui. Uma outra questão, elaboração e reelaboração. A gente fala muito sobre isso aqui. Elaborar e reelaborar. Ela vai te contar o que ela passa e você reelabora e devolve. Outra questão, ponto forte, ponto fraco, de 1 a 10. Tem que ser coerente. Qual que é o seu ponto forte? Sou comunicativo. Qual que é o seu ponto fraco? Sou introspectivo. Não dá. Isso aí não dá. Isso é mentira. Uma pessoa que é extremamente comunicativa e sanguínea, ela não é introspectiva. Se ela tiver 40% sanguínea, onde que ela vai? Eu não gosto de falar, não, eu sou quietinha. Não, o problema é outro aí. O problema aí é TDI, transtorno dissociativo de identidade. Ora ela é comunicativa, ora ela se fecha. Aí já não tem a ver com a natureza dela. Então, com temperamento, você vai conseguir fazer trabalhos brilhantes, descobrindo essas coisas. Rotina diária, mensal, rotina diária, aqui está 2 vezes mensal. Rotina diária, semanal e mensal. E aqui, ó, na narrativa que você está anotando para trabalhar a vida dela, você vai encontrar um monte de coisa para fazer você, ajudar você a lembrar. Então, o que a gente tem aqui, ó? Casada, ou casado, né? Mãe, né? Ou pai, se auto-sabota, romantiza com o passado, retreinar a organização, precisa disso, ela procrastina muito, procura porquês, pensa demais, não dorme bem, não come bem, não suplementa, carrega fardos, bagagem de passado, faz tudo sozinha, ferida narcísica, se autopune, toma medicação, surta, adoece, fica triste, se cobra demais, está tudo aqui, ó. Autocrítica, não filtra, não aceita, não perdoa, não adapta, baixa estima, rejeição, não tem fé, se sente diminuído, não tem alteridade, muitos pontos cegos, flerta com o inimigo, né, vive na zona de perigo, looping da questão, pensa muito sobre aquela questão e não sai dela, trabalha demais, não dedica tempo à família, não se dedica tempo a si mesmo, remói sentimentos, problemas de meta, foco, inteligência, luta interna, equilíbrio, coerência, firmeza, disciplina e atraso. Então, isso aqui é uma oportunidade que a gente tem de poder tentar mapear tudo que você precisa ver. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Tudo que você precisa ver para fechar 10 sessões com o seu paciente. Então, ele vai falar 40 minutos, você vai explicar os 20, vai falar, ó, vamos fazer 10 sessões. Isso que eu estou falando é coisa do imaginário? Não, é só o real, viu, gente? Precisa de ajuda e vai trabalhar. A gente não vai inventar problema em ninguém. Todo mundo precisa de ajuda, sim ou não? Todo mundo tem ponto cego, sim ou não? Todo mundo precisa de análise, sim ou não? Então, não tem o que fazer. É isso aqui mesmo, tá? Então, a gente está fazendo um livro, né? Está terminando, ontem a gente começou, eu decidi colocar aqui hoje, porque assim, muitas dessas coisas que nós falamos, a gente vai começar a trabalhar na vida da Melanie, que é o quê? Ó, primeira coisa, temperamento, linguagem, paz, o que é natural dela. Marcar aqui na esquerda o que ela não está fazendo, descobrir ponto forte, ponto fraco e começar a organizar a rotina dela. Beleza? Bom, deixa eu só dar um recadinho aqui para mim ouvir aqui as meninas que faltam e a gente poder fechar aqui, né? A gente vai colocar à disposição de vocês também aqui uns dias junto com esse outro livro. Provavelmente esse aqui vai fazer parte mais do PSG, porque a gente vai mudar algumas coisas. Uma folha como essa, eu sei que a maioria de vocês já fez o resumo, mas é um caderninho de anotações que a gente vai colocar à disposição de vocês, para você marcar seu nome, registro acadêmico, e a anotação de cada
de cada aula, para quem não fez ainda. Vai ter aí umas 60 folhas para você marcar dos 25 módulos lá, alguns você vai usar 2 folhas, e das 25 sessões, tá? Então você vai ter um caderninho lá, e tá aqui a capa dele, né, caderno de anotações, atrás tem uma foto aí da Camila, né, que eu resisti a colocar, mas agora vai, né? Tá muito bonita aqui, gatíssima, e aí tem até aqui uma 90% de desconto para os alunos, para a pessoa acessar lá o PSG e o trabalho da Camila, que são 30 dias lá de acompanhamento da dieta, já está no 10º dia, tem um livro lá de 229 receitas, tem um outro livro lá de sucos e vitaminas, a gente faz um pouco aqui em casa, e tem 3 cardápios nutricionais para você poder levar para o seu paciente uma ideia de suplementação, de alimentação, e não obstante, lá dentro tem todas essas novas sessões gravadas. Então, custa R$ 197, para alunos é R$ 19, né? Então, aí você fala, mas por que não está na plataforma? Porque lá na plataforma tem o suficiente para você terminar o curso. A gente percebe que muitos alunos não vêm na aula, só querem assistir as aulas novas e querem assistir elas gravadas. E ele não, é como se a gente anulasse tudo que a gente fez até hoje. E se amanhã, o pessoal que chega amanhã, ano que vem, eles querem só as aulas do ano que vem. Então lá no PSG é uma forma até de você valorizar e acessar todas essas gravações, que essa inclusive já está lá dentro, né, está sendo transmitida ao vivo dentro do PSG, e já fica as aulas dela lá. Beleza, pessoal? Deixa eu ouvir a Patrícia, para a gente poder caminhar para o encerramento. Pode ligar e falar, Patrícia. Boa noite. Boa noite a todos. Ô, professor, só me tira uma dúvida. A gente poderia trabalhar um recalque sobre ela também, né? E devido que ela teve ali, que ela diz que sobre o pai dela, como eu não tive o meu pai por perto, o meu filho também não precisa ter. Sim, sem dúvida. Ô Patrícia, o recalque, a repressão, gente, ele tá na coluna vertebral, né? Na espinha dorsal da psicanálise, tá bom? Ele é parte do todo. Ele é o principal mecanismo de defesa. É tão forte o recalque e a repressão, obrigado, viu, Patrícia, por trazer isso, que a psicanálise vai nos dizer que tem coisa que o nosso inconsciente recalca sozinho, sem a gente saber, se transforma em neurose sem a gente saber. Vou tentar dar um exemplo. Suponhamos que o menino tem uma espécie de desejo masoquista, com 14, 15 anos, e ele não realiza esse desejo. Isso começa a virar uma neurose, uma dor. Freud vai dizer que essa neurose, esse movimento que vai acontecer do lado de cá, ele é conteúdo recalcado de algo que foi guardado inconscientemente. Então, você recalca coisas conscientemente. Conscientemente é o quê? Alguém grita com você e você quer gritar de volta. Mas você não pode. Você engole. Você está recalcando. Porque no fundo você queria pôr para fora. De tanto guardar, hoje a neurociência diz que a psicossomatização, que é as doenças, muitas delas podem ser vitiligo, câncer, a fibromialgia, muitas vezes, pode ser a somatização de material, conteúdo guardado, ou seja, problema emocional, o corpo fala. Tudo isso é mecanismo de recalque e repressão. Então tem coisas que você recalca conscientemente, desaforo, coisas que você aguenta, problema do trabalho. Quem aqui conhece alguém que adoeceu no trabalho, por causa do trabalho? Pode ser material recalcado. Ele adoeceu por causa de muito grito, muita pressão psicológica. Deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. O José é aluno nosso, ele é policial militar, a gente tem outras pessoas, esposa de policial militar, que estuda com a gente. Eu tenho um amigo policial militar e uma vez ele me deu essa informação, que o número 1, a causa de morte na corporação é suicídio. O número 2 é acidente de carro, parece que o número 3 que é em combate. Agora, por quê? Se você tem que ter uma psique boa, trabalhar com pessoas e você se mata. Ah, é só porque tem uma arma? Não. Pressão psicológica da sociedade, pressão psicológica do Estado, não tenho com quem falar, tem que bater continência, pressão psicológica do trabalho, muita coisa para resolver, e aí? E qual que é a resposta que eu tenho que dar? Eu tenho que ser coerente o tempo todo, eu tenho que ter certo o tempo todo, eu não posso dever, porque eu fui educado assim, um dia eu quis ser membro da corporação. E aí o que acontece? Isso tem que sair de alguma forma, essa pressão.
Tem que sair. Vai virar neurose, mania, e por fim eu vou ter dificuldade de lidar com a dor. Então, isso tem a ver com conteúdo recalcado, né? Alguém escreveu aqui que tem problemas de tireoide porque recalcou muita coisa. A Rosemary, recalquei muitas coisas e hoje tem problema de tireoide e hiper. Então, gente, muitos dos nossos problemas emocionais é de material recalcado, mas esse não é o inconsciente, esse é muita coisa consciente. A gente tem que trabalhar o 7x. Eu acho que não tem como viver sem meditar, sem orar, sem ter um diário da gratidão, sem ter uma vida espiritual. Eu não sei como as pessoas conseguem viver. Não vive. Vegeta. Porque sem ver vídeo de motivação, sem ouvir um áudio, sem tirar um tempo para si, eu não sei como as pessoas vivem. Então, muito bem. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Eu acho que o tratamento aqui da Melanie, ele consiste nisso, viu, gente? Em fazer o que a gente já falou aqui hoje. Trabalhar 10 sessões, ir crescendo com ela, e é isso que vocês vão fazer na clínica e vão repetir aqui. Para não cansá-los, já chegamos no horário aqui. Já passamos 6 minutos. Alguém gostaria de trazer mais alguma rica contribuição? Vai ser bem-vindo. Gislaine, quer falar? Pode falar, só ligar aí o microfone. Não vai falar, não? Ah, eu já tava crente que você ia falar. Muito bem. Gente, então beleza. Não tem ninguém para falar. Quer falar, Simone? Vocês estão do lado da tela, as duas, do meu ladinho da tela. As duas primas. Só faltou a Priscila aqui, do lado esquerdo. As 3 loiras aqui do lado, né? Porque agora a Adriana tá aqui, do ladinho de você, né? A Adriana, a Gislaine e a Simone. Um do lado da outra. A Fabiola tá mais para cá. Muito bem, gente. Eu quero agradecer a todos vocês. Muito obrigado. Vocês gostaram da análise das cartas? Está sendo legal para vocês? É bom? Cresce? Beleza. Depois vocês comentam no grupo lá. Eu coloquei a carta no começo aqui. Não dá para colocar tudo que a gente falou aqui, mas eu acredito que a gente cresceu muito. O Thiago levantou a mão. Pode falar, Thiago. Boa noite. Se você quiser ligar o microfone aí e falar, vai ser bem-vindo. Se não ligar, eu não sei se realmente você levantou a mão ou se foi apertar alguma coisa aí. Se ligar o microfone, eu vou entender que é para falar. Thiago Cerqueira da Silva. Vai ser bem-vindo, eu não conheço. Mas, gente, eu vou me despedindo de vocês, agradeço. Na quinta-feira a gente vai ter outra carta. Talvez a gente faça de um modo diferente, né? Algum de vocês vai ler, vai analisar e vai ser muito bom. Beleza? Faz um tchauzinho aí. Deus abençoe vocês. Uma excelente noite de descanso e até a quinta-feira. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.